Olá, quero, antes de conversarmos, agradecer aos dirigentes da Casa Espírita Consciência e Vida pelo convite, pela oportunidade do trabalho, pedir ao Divino Mestre que nos ampare, que nos permita intuir e inspirar, para que as nossas carências e ignorância sejam verdadeiramente compensadas, para que tudo que fluir aqui contribua de alguma forma com os propósitos divinos de Jesus. Relações simpáticas e antipáticas dos espíritos é um tema abordado no Livro dos Espíritos, no capítulo 6 da vida espírita, que, dentre outros subtítulos e temas, os espíritos, digamos que numa interlocução com Kardec, discorrem, né, sobre, basicamente, as relações entre espíritos. Alguns pontos nessas questões que compõem esse tema, relações simpáticas e antipáticas dos espíritos, que são as questões de número 291 a 303, algumas perguntas são trazidas que até hoje são objetos de interrogação no senso comum. Não raras vezes a gente ainda ouve alguns questionamentos a respeito desse assunto, mas digamos que nomenclaturado pelo senso comum. Mas Kardec já abordava esses pontos, e nós vamos ver aqui um pouco mais adiante que Emmanuel também, da mesma forma, já abordava, comentava esses pontos atendendo, digamos que a curiosidade, né, daqueles que mantêm essa questão sem que se cale. Mas antes da gente começar essa conversa a respeito das relações simpáticas e antipáticas dos espíritos, eu gostaria de fazer um preâmbulo, porquanto não podemos analisar essa questão 160, 170 anos depois da codificação nos chegar, quando esse período foi bastante para que a ciência comparecesse com sua análise a respeito da doutrina espírita, mas notadamente também a psicologia, né? Que nada mais é do que também análise das relações psíquicas, digamos, com o externo, né? Com os fenômenos, com os objetos, com as pessoas, consigo mesmo, com as enfermidades, né? Como o sujeito se relaciona com as coisas que está à sua volta, com as coisas que se lhe acontecem para efeitos de avanços transformativos, de evolução. Então, com base, esse preâmbulo, ele vai se basear exatamente nessa parte, para que, uma vez esclarecido, a gente possa compreender hoje, nos dias de hoje, aquilo que nos foi trazido pelos espíritos há 160 anos, né? Através da codificação. Mas, precisamente, as perguntas que foram classificadas, categorizadas, ordenadas, classificadas por Kardec.
O que a gente entende por processo evolutivo? Para que a gente possa reflexionar sobre processo evolutivo, é preciso que haja um objeto em evolução, ou um objeto com uma proposta evolutiva. Evolução, transformação. Transformação positiva, né? Evolução, transformação positiva. Processo evolutivo requer um objeto. Esse objeto é o sujeito. Esse sujeito, na verdade, é o espírito, que encarna ou veste essa carne, essa roupagem material, não somente para poder expressar as suas vontades, mas também para ser sensibilizado pelo externo, resultado das experiências, através, e somente através, do conjunto sensório que está unicamente nesta carne. Visão, audição, olfato, paladar, tato. E que tem o cérebro que processa tudo que chega, transforma em emoção, e essas emoções é que são impressas no perispírito, e o resultado dessas impressões é que se junta todas as outras, de todas as vivências do espírito, nas vigílias e nas entrevidas, na erraticidade, para que ele simplesmente evolua, se torne um espírito melhor e vá qualificando as suas escolhas. Então, esse é o processo de evolução que a psicologia profunda, a psicologia de Joana de Ângeles, que é a psicologia analítica de Carl Gustav Jung. Esse processo é um processo de individuação. Individuação é exatamente a transformação do indivíduo no indivíduo que ele verdadeiramente é, e único. Único. Esse termo único precisa ficar na memória, que a gente vai resgatá-lo durante a nossa conversa. Único. Individuação, elaboração, burilamento de si mesmo, das suas questões mais sombrias, inconscientes, trazendo-as em cada encarnação para a luz da consciência, por isso o termo expansão consciencial, expansão da consciência, e trazendo as questões da sombra para a luz da consciência, se dá naturalmente a transformação que produz a evolução moral, a evolução espiritual. Precisamos entender também que a vida não é punitiva, ela é educativa, ela não oferece nada para nos punir, senão tudo para nos educar. O processo evolutivo, ele é resultante de uma educação, de uma atualização do espírito, nas suas verdades, nas suas convicções, nas suas praxis, nas suas práticas, né? Então, o processo evolutivo, ele traz a individuação, é onde o espírito encarna, mais uma vez, para um conjunto de experiências que estão à sua espera, e outras circunstanciais provocadas por ele mesmo, ou decorrente das experiências pelas quais ele vai passar. Essas experiências, muitas delas, fazem parte de um pedido do espírito, e vem a título de planejamento reencarnatório. Quando encarnamos, nos esquecemos disso, mas são exatamente as situações que a psicologia traz como fenômenos pelos quais nós precisamos passar para que possamos evoluir espiritualmente e moralmente, né? Processo de evolução é um processo de tornar o indivíduo ele mesmo, aquilo que ele é e que não sabe que é e que vai sabendo ao longo das vivências. Nós somos indivíduos singulares, subjetivos, mas além disso nós somos únicos, complexos e criativos, né? Isso precisa ser dito também. Nós temos, através da consciência, e somos a única espécie animal que tem a consciência, é exatamente isso e somente isso que nos difere
nos difere das demais espécies animais, né? Nos diziam que os animais irracionais não tinham inteligência que a gente tem, não é nada disso, eles apenas não têm consciência, e o processo de evolução espiritual é um processo de expansão da consciência, justamente por trazermos as questões sombrias para a luz da consciência, o que os animais as demais espécies, não passam. Os animais das demais espécies, eles reencarnam, né? Mas eles não têm a reencarnação com um propósito evolucionista, não, né? Mas nós humanos temos a reencarnação como um propósito evolucionista. Mas por que nós estamos trazendo essa particularidade para um tema que versa o que deve versar sobre relações simpáticas e antipáticas entre espíritos? Porque mais adiante tem uma perguntinha sobre almas gêmeas, né? E é muito comum algumas colocações, né? Que eu vou chamá-las aqui de mito, né? São os mitos que versam a respeito das relações entre espíritos, né? E um dos mitos é entender que nós procuramos a nossa metade. E vamos reflexionar um pouco sobre isso, porque é determinante para a nossa saúde mental, para o nosso equilíbrio e para aquilo que é requerido no processo de evolução, que é autonomia, o exercício da nossa autonomia. Nós saímos de uma anomia, numa fase primária da reencarnação, em que éramos uno com a mãe, não tínhamos nenhuma vontade, totalmente incapaz de criar as nossas regras. Passamos por uma fase de heteronomia, onde eu começava a desenvolver a minha autonomia, mas também era sujeito às regras, né, daqueles cuidadores que me apresentavam ao mundo, à sociedade e à cultura, até galgar um ponto, depois que todos os recursos desse aparato físico tivessem as suas fases do desenvolvimento humano concluídas, de desenvolvimento psicomotor, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento intelectual, né? Depois desses desenvolvimentos, nós já estamos prontos para exercermos a nossa autonomia, saímos da anomia, sem regras, sem vontade própria, heteronomia, um misto, um pouco de mim, mas um pouco dos meus cuidadores, autonomia, eu capaz e pleno de escrever as minhas próprias regras e também assumir a responsabilidade, no outro termo que é da autorresponsabilidade, sobre os desfeitos da minha regra, porque é outra propriedade humana, e por isso encarnamos, que é mais precisamente uma propriedade da consciência, onde nós temos a capacidade de discriminar, de diferenciar, de julgar, de escolher e de decidir. Então, isso é nosso, indelegável. Bom, se temos esses recursos, esse aparato e o propósito de nos evoluirmos, nos tornarmos melhores, com conteúdos sombrios meus, somente meus, né? Mas uma parte desse inconsciente traz questões coletivas, é outra história, não vamos trazer aqui, mas naquilo que está no inconsciente individual, eu tenho, né, a incumbência, não vou trazer aqui o termo responsabilidade, porque não é adequado, não, e até porque pesa, mas a incumbência de enfrentarmos seriamente, com coragem, como diz a veneranda Joana de Ângeles, para trazermos a luz da consciência, mas também não é garimpando, nem buscando, nem forçando, simplesmente vivendo, porque as situações vão nos tocar de alguma forma. Quando dormimos, o sono tem propriedades psíquicas também, que através dos símbolos vão trazer os conteúdos inconscientes para a luz da consciência, e assim, naturalmente, a gente vai evoluindo, sem mais razões para novas neuroses, baixa aquelas que já temos. Mas entender que existe a metade de mim, a metade da minha laranja,
a outra parte de mim, que eu vivo buscando, e que encontrarei, e que quando encontrar, serei feliz, e pegando o gancho nos contos de fada para sempre, né? É um mito, é um ledo engano. Até aqui, com análise no Livro dos Espíritos, nós somos únicos e criados individualmente pelo Criador, a sua imagem e semelhança enquanto espíritos, passíveis de evolução, de transformação, para chegar na felicidade plena, na plenitude da alma, na leveza, na felicidade. Aí poderemos dizer felicidade. E nós temos também ouvido muito aquilo de completar o outro. Bom, a metade de mim existe, está em algum lugar, então, enquanto eu não encontrar, eu vou me considerar imperfeito ou incompleto. Somos imperfeitos, somos incompletos. Mas não por falta de um outro, né? Por limitação dos nossos próprios recursos, por conta do grau evolutivo em que nos encontramos, por conta de um cartesianismo, de uma lógica materialista prevalentemente, né? Por conta de limites de recursos, porque não alcanço tudo, ainda que sejamos complexos e capazes e temos uma estrutura cerebral para processar o que nos chega, mas eu não tenho condições de abarcar todas as especialidades, né, da vida, preciso de outros especialistas em determinadas áreas. Então, nós somos imperfeitos, porque temos conteúdos inconscientes ainda para trazer à luz da consciência. Nós ainda somos polares, evidentemente polares, iluminadamente polares, porque somos bons e maus. Nós somos sagrados e profanos, né? Nós somos alegres e somos tristes, e outras polaridades. Nós somos masculinos e femininos. E o propósito da reencarnação é exatamente contribuir com um quantum para que essas polaridades sejam integradas e a gente saia dos extremos, não totalmente bom, não totalmente mal, não totalmente poderoso, não totalmente submisso, né? Então, assim, esse é um processo, não requer nenhum outro. E para que eu me desenvolva, eu não posso esperar por ninguém, muito menos cruzar os braços e esperar a minha outra metade. Aquele espírito que foi criado pelo mesmo Criador, como parte de mim que em algum momento vai chegar. Não, não é assim, não existe isso. Então vamos encarar que nós estamos sós, porém acompanhados e assessorados. Mas nós estamos sós porque o desenvolvimento é indelegável e é de minha responsabilidade, né? Mas assessorados e acompanhados porque tem uma parte do nosso desenvolvimento e da nossa evolução, que também é por isso que encarnamos, que é social, que é coletiva. Eu preciso do outro, eu preciso trocar com o outro, eu preciso conversar com o outro, né? Metades eternas também é um termo que Kardec nos traz, e que também Emmanuel nos traz, e mais adiante a gente vai ver um pouquinho sobre isso, né? A metade que falta em mim. Quando nós pensamos dessa forma, nós nos distanciamos da construção da nossa verdadeira identidade, do nosso verdadeiro eu, né? Nós precisamos entender que não somos criados um para o outro. Seria um completo desrespeito ao princípio da autonomia, com base naquilo que o próprio Jesus nos disse, né? Que somos únicos e feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, não poderíamos depender de alguém e de sermos incompletos com relação a essa autonomia espiritual. Nós somos autônomos, inclusive espiritualmente também, né? Um termo que nos é trazido diz que não pertencem, de certo, a uma ordem elevada os espíritos que pensam dessa forma
ou que proferem a existência de uma metade de mim, de uma alma gêmea, né, no sentido de que essa alma será encontrada e que a vida começará a partir dali. Mito. Mito. Mas, assim, nós estamos no universo e nós não temos aqui a menor condição ou propósito de trazermos verdades, senão as nossas melhores hipóteses até agora, fruto dos estudos, das leituras. Nós não trazemos a verdade. Mito, enquanto alma gêmea, é uma coisa que não deve ser considerada, e muito menos para servir de estagnação no meu processo evolutivo, enquanto aguardo essa alma que foi criada para que somente a partir daí eu possa caminhar e seguir quando junto com essa metade que falta em mim, né? Os espíritos dizem que essa ideação não são de espíritos elevados, certamente. Mas o tema traz relações simpáticas e relações antipáticas entre os espíritos, né? Nós podemos trazer isso para a nossa realidade, para a realidade encarnada, porque guarda uma semelhança muito grande, os princípios são os mesmos, os efeitos também, a simpatia se estabelece pelas mesmas vias, da mesma forma, através das relações. A simpatia não é uma propriedade destinada a um determinado espírito. Vamos considerar aqui que existem espíritos missionários e que muitas das missões espirituais não são isoladas, não são solitárias, são grupos de espíritos que se unem com um propósito comum, tá? E essas sucessivas empreitadas que proporcionam relacionamentos entre espíritos, é lógico, é óbvio, que vai provocar simpatia. Enquanto espíritos, jamais antipatia. Jamais antipatia. Antipatia é dos encarnados, vamos dizer assim. Porque a antipatia, ela decorre das nossas emoções primárias. Antipatia é coisa desse sensório. E mais precisamente de um ego que se entende estar em um sujeito perfeito, pleno, acabado, total, completo, o bom moço. Então, assim, tudo que vem de um outro, inicialmente é rejeitado por questões egóicas, né? E que Joana de Ângeles fala muito bem nisso, que o processo evolutivo ele provoca a implosão desse ego, o ego está a serviço do inconsciente, né? Para trazer ou deixar passar, mas que passa mesmo é quando o ego está dormindo, quando a gente adormece, aí o inconsciente faz a festa e produz as imagens que chegam direitinho, sem o julgo do ego, para o consciente, mas assim, a antipatia é decorrente de fragilidades psicológicas. A antipatia é natural, do grau evolutivo em que, pelo menos, nós nos encontramos. Essa antipatia é possível, alcançável, por cada um de nós, independentemente daquilo que fazemos, do que exercemos, ou do ponto em que estamos. Porquanto, enquanto o ego estiver ali na sua missão, do certo, do errado, do pode, não pode, enquanto nós estivermos também num período, numa fase evolutiva de cada encarnação, a fase da projeção, onde eu procuro culpados para as minhas dores, para as minhas impossibilidades, para os meus defeitos, para minhas carências, para os meus comportamentos antissociais, não validados, não aceitos, e eu projeto no outro e digo, não, isso não é meu, eu me aborreci, eu me irritei,
e fiz o que fiz porque eu fui provocado, né? Então, eu me coloco na passividade com um comportamento explicado pela atividade de um outro. Mas quando, na verdade, aquilo que eu acredito ao outro está em mim, é meu, e eu preciso trabalhar. Então, essa projeção é lógico que vai produzir, que pode produzir antipatia, né? Nós temos a figura das relações simpáticas entre espíritos, mas temos também a figura das relações antipáticas entre espíritos. As relações simpáticas estão próximas, associadas e ligadas ao amor. As relações antipáticas estão diretamente ligadas, associadas à inferioridade, ao primarismo, à imaturidade psicológica, né? Na medida em que eu posso fazer um exercício muito rápido, entendo que somos todos companheiros de viagem e que estamos aqui com o mesmo propósito, ainda que com singularidades e histórias diferentes, mas que o outro que convive comigo, ou que eu simplesmente enxergo, que passa pela minha frente, está com o mesmo propósito que eu e não difere em nada de mim, em absolutamente nada, em termos espirituais, somos criaturas do mesmo Criador. Fomos feitos a mesma imagem e semelhança. Estamos guiados pelo mesmo self que estrutura o fazer o bem. Temos dificuldade de fazer o mal, né? O que a gente pode entender de singular em cada um desses sujeitos é a sua história e o grau evolutivo em que se encontre, né? E aí, se eu estou mais abaixo que o outro, eu posso, né, me relacionar e beber naquilo que o outro tem e que eu preciso. Tudo isso sutilmente. E o inverso, se eu estou mais acima que o outro, é lógico que eu tenho a oportunidade de fazer a caridade e de ajudar o outro nesse processo, na sua própria evolução, na sua própria individuação. Não é apontando erros, nem apontando falhas, nem dizendo no que o outro precisa melhorar, mas apenas fazendo a troca, apenas interagindo, né? Apenas convivendo, apenas vivendo com, simplesmente nos socializando, que naturalmente, muito imperceptivelmente e sutilmente, eu costumo até sugerir que não vamos teorizar a vida, nós estamos falando aqui de algumas teorias justamente para fins didáticos, meramente, mas depois que a gente sai daqui, cai no campo de provas da vida, é mergulhar na vida com vontade, sem estar buscando explicar, né? Essa relação tem o propósito de promover a expiação pela qual eu estou... Não tem que teorizar a vida nenhuma, né? Nós temos que simplesmente viver, e tudo concorre para a nossa evolução. E a gente vai vendo as situações pelas quais a gente passa. Mas com relação às relações, né, entre espíritos, a simpatia entre os espíritos, ela decorre das relações espirituais. Essas relações espirituais podem suscitar em um espírito uma ação caridosa de assistir aquele outro de várias formas, ou encarnando contemporaneamente com aquele menos evoluído que precisa de um apoio, ou simplesmente, ao encarnar aquele que realmente precisa de um apoio, esse espírito simpático àquele permanece no plano espiritual, mas o assiste, o acompanha de alguma forma. Não faz por ele, né? Porque o fazer é do espírito, é do próprio sujeito. A evolução espiritual é indelegável. Não adianta a gente pedir a um espírito que tire os problemas da minha frente, que me dê a solução. Por mais simpáticos, por mais que nos amem, eles não farão isso jamais. Porque os que farão são inferiores, nos darão conselhos que não confiem.
Os que são superiores não fazem isso porque sabem que não podem interferir no livre-arbítrio de espírito nenhum, encarnado ou desencarnado. Mas isso não anula a simpatia entre os espíritos. Nós é que temos um conceito de ajuda equivocado e deturpado. Um conceito de ajuda, de caridade, é pejorado e que nos induz à passividade. Eu gostaria muito de ter os meus problemas todos resolvidos, eu gostaria de um colo muitas vezes, eu gostaria que alguém dissesse para mim, olha, não, deixa que isso aqui eu resolvo, né? Não, deixa que isso aqui eu faço, né? Olha, fica quieto aí, porque eu sei que você é arrogante, então, ó, fica quieto aí na sua arrogância, que eu vou resolver esse problema para você. Eu não cresço. Se eu não tiver a oportunidade, se eu não me levantar, se eu não me tornar um sujeito ativo no palco do teatro da vida, ir lá com a minha arrogância e trabalhar a minha arrogância naquela relação como oportunidade de transformação, eu não cresço. Então, aquele que está dizendo, fica aí porque você é arrogante, deixe que eu resolvo, muitas vezes ele está matando uma possibilidade transformativa no arrogante. Então, os espíritos evoluídos, eles não fazem por nós, não adianta esperar. Mas isso também não anula a simpatia. A simpatia na sua essência. Eu não estou falando aqui dos simpáticos no plano dos encarnados, que são aquele contingente humano de pessoas que simplesmente dizem aquilo que nós queremos ouvir, que não nos ajuda. Não é a esses simpáticos que esse tema do Livro dos Espíritos trata, né? Mas a simpatia nas relações espirituais. Mas nós precisamos também considerar que encarnados nós somos espíritos também, né? E essa simpatia acontece também por essas vias, né? Então, o que seria simpatia? Seria a perfeita concordância dos nossos pendores e dos nossos instintos. São espíritos que coadunam, né? Com aquilo que nós temos naquele momento, com aquele que nós somos naquele momento. São espíritos que muitas vezes se consideram até devedores por uma caridade, por uma assistência, por um apoio que demos em encarnações passadas a esses espíritos, né? Essa simpatia ela é muito mais estreita nos espíritos enquanto desencarnados do que nas almas encarnadas, por conta de uma diferença. Na simpatia entre espíritos desencarnados, a gente pode chamar de simpatia pura. Já a simpatia com os espíritos encarnados, elas podem estar banhadas e vestidas de paixões, né? Elas podem estar banhadas e vestidas em interesses materiais. Elas podem estar vestidas daquele interesse que venha a mim, que me atenda. Eu posso usar a simpatia enquanto encarnado por questões egóicas, quem faz isso é o ego, para atender os meus próprios interesses, ser simpático por conveniência. Isso só é possível nos encarnados, porque, poxa, nós temos a consciência. A consciência deveria ser algo somente para o bem, para trazer os conteúdos sombrios a essa luz, iluminar, elaborar e nos tornarmos pessoas cada vez melhores, mas também a consciência ela pode ser usada para o mal. Essa capacidade de discriminar, diferenciar, julgar, escolher e decidir, pode também, a depender do grau em que me encontrem, a depender das minhas paixões, a depender do meu controle emocional, da minha compreensão em mim mesmo, a depender da prática do autoconhecimento que eu venha estabelecendo sobre mim, atendendo às recomendações de Santo Agostinho na questão 919, eu posso simplesmente usar todos esses recursos de discriminação, de julgamento, de escolha e de decisão para julgar o outro, inferior a mim, subalterno, submisso, que ele não é capaz de ter ideias melhores que a minha. Então, é lógico que nos encarnados, a possibilidade da simpatia pura é muito, 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 muito difícil, né? É muito dificultada, entende? Então, assim,
uma vez estabelecidas essas simpatias entre os espíritos desencarnados, tá? Almas encarnadas. Então, assim, uma vez estabelecida essa simpatia, o vínculo se estabelece. Então, o que classifica como simpáticos é a existência de um vínculo. É um vínculo amoroso. Não é um vínculo de devedor e credor. Não é um vínculo de quem pode com quem precisa. Não é esse vínculo. Esse é das almas, né? Mas quando a relação de simpatia se estabelece entre os espíritos, ele é eterno. Essa eternidade dessa relação simpática, dessa simpatia que um espírito nutre pelo outro, não invalida a possibilidade de um distanciamento com propósitos, né? Propósitos de missões, propósitos de caridades, propósitos de trabalhos, propósitos de evolução de cada um, né? Mas continuam ligados, continuam sendo simpáticos, continuam um procurando pelo outro, um buscando saber o que o outro faz e como o outro está, mas simplesmente cada um no seu propósito, cada um na sua missão. Como podem também ter propósitos e missões semelhantes, né? E partirem para empreitadas espirituais de uma forma conjunta, né? Quando a gente traz essa comparação da simpatia entre os espíritos para os encarnados, para as almas, é como simpatia é aquilo que no outro me desperta e que eu chamo de admiração. Eu começo por essas vias. Eu admiro fulano por conta daquela qualidade que ele tem, ou por conta daquele gesto que ele praticou, ou por conta da sua forma de ver as situações e as coisas, né? Ou por força do seu altruísmo, né? Então, são pontos admirados que vai me tornando simpático. E essa simpatia, que parte de uma admiração, pode vir a construir vínculos que nós chamamos na psicologia de vínculos de ligação. A mesma coisa no patamar, no plano espiritual, né? Esses vínculos, eles se estabelecem a partir das simpatias. Mas vamos lá, o que verdadeiramente ocorre? Né? Como é que se dá essa relação de simpatia? Eu poderia dizer aqui, quem é que sabe? Né? Porque nós estamos num nível que não nos dá para compreender verdades. Observe, o próprio Emmanuel, ele diz no livro O Consolador, na questão, mais precisamente, entre as questões 323 e 330, ele fala sobre almas gêmeas também, aquilo que está no Livro dos Espíritos. Entre as questões 291 e 303, o Consolador, por Emmanuel, nos traz nas questões 323 a 330. Então, assim, Emmanuel nos diz, olha só o que Emmanuel nos diz, né? Criadas umas para as outras, as almas gêmeas se buscam sempre que separadas. Agora vamos dissecar um pouquinho aqui. Criadas umas para as outras. O Criador criou essas almas especificamente, unicamente, uma para as outras e para mais nenhuma dos milhões de almas que existem? Será que foi assim? Mais adiante, Emmanuel, ele tende a nos explicar. A ligação das almas gêmeas repousa, para nosso conhecimento relativo, nos desígnios divinos, insondáveis. Então, as relações dessas almas simpáticas, muito simpáticas, né, que procuram sempre uma pelas outras, observe que nós não estamos falando de almas, e não aquelas que procuram uma pelas outras para casar, para estabelecer uma relação matrimonial. Não é disso que se fala, né? Nós estamos falando aqui de espíritos, né? Então, é pelos desígnios divinos insondáveis na sua sagrada origem, constituindo a fonte vital do interesse das criaturas para a edificação da vida. Então, criaturas criadas pelo Criador, umas para as outras, elas se buscam sempre que separadas, né?
separadas nas suas missões, os seus propósitos evolutivos, naquilo que ela tem que dar termo, e cada uma, mesmo que simpáticas, cada uma tem o seu objeto, né? Para ser evoluído. A irmã Joana de Anjos diz que precisa encarnar novamente, porque ela ainda tem algumas questões, né? Então, assim, o primeiro instante da criação do ser está mergulhado no suave mistério. Então, olha o que ele diz, criadas umas para as outras, mas é o mesmo Emmanuel que diz, o instante inicial da criação está vestido de um verdadeiro mistério, não nos é dado a saber. E quando Kardec perguntava aos espíritos, os espíritos se limitavam, é o que tens para agora, né? Não adianta eu trazer nada para você. Primeiro porque a língua, ela é pobre, não conseguiria explicar. E segundo, porque não lhe é dado a saber, não é agora, não é do seu nível, não é desse momento, não é do nosso propósito ao trazermos a codificação. O propósito primeiro aqui é outro, né? Isso está mais para frente. Alguns espíritos até diziam, olha, nem nós mesmos sabemos, como Emmanuel está dizendo aqui. Não nos é dado a conhecer, né? Então, o primeiro instante da criação do ser está mergulhado no suave mistério, assim como também a atração profunda e inexplicável que arrasta uma alma para outra, no instinto dos trabalhos, das experiências e das provas no caminho infinito do tempo. Então, veja que aqui Emmanuel explica quando ele diz que criadas umas para as outras, com o propósito dos trabalhos, das experiências muitas vezes conjuntas, das provas no caminho infinito do tempo. Então, não necessariamente, Emmanuel não está dizendo isso, como o Livro dos Espíritos também não traz e nos deixa claro, que as almas não foram criadas, os espíritos não foram criados uns para os outros como metades afastadas de uma mesma unidade. E que para se tornarem uno, esse espírito precisaria encontrar ou esperar chegar a sua metade. Então, a metade é uma metáfora, né? É aquele espírito parceiro, é aquele com o qual nos identificamos e ele se identifica conosco, com os nossos propósitos. E isso se dá no mesmo grau evolutivo, em graus evolutivos semelhantes, com pequenas variações, né? Mas é uma relação de simpatia que aqui na Terra a gente tem com uma admiração pelo outro, né? Existe isso também no plano espiritual. E Emmanuel continua. É justo lembrar que nas primeiras páginas do Antigo Testamento, Deus dizia, né? E Deus considerou que o homem não devia ficar só, e por isso traria essa alma. O homem não devia ficar só, e hoje a ciência explica porque nós somos seres sociáveis, porque isolados solitariamente, vivendo solitariamente, vivendo isoladamente, nós sucumbimos, nós morremos, né? Nós não conseguimos viver sós. Não, a propriedade humana é de nos atualizarmos na convivência com o outro. O processo de individuação que a gente trouxe no comecinho dessa nossa conversa, ele tem dois vetores, um individual e um coletivo. Um pela via da extroversão, né? E outro pela via da introversão. Introversão me leva a mim mesmo, ao autoconhecimento, ao contato comigo mesmo, com o si mesmo. Não é nada semelhante a amor próprio, não é nada semelhante a egoísmo, não é isso. É amor por si mesmo, é um desejo existencial de buscar o sentido da vida e que o mundo não vai me mostrar. O sentido da vida meu está em mim, é o que nós chamamos de vocação, vocatium, vocação, todos os espíritos têm a sua vocação, que é é a sua missão, digamos assim, né? E eu vou encontrar isso conversando, dialogando comigo mesmo, nos meus momentos íntimos, porque preciso. É o que nós também chamamos de solitude, é aquela solidão escolhida,
É aquela solidão que eu busco, que eu construo, que eu me permito. É aquela solidão intencional, né? Não é a solidão é outra coisa. Mas eu preciso dessa solitude, desse momento comigo mesmo, mas também preciso dar limites a essa introspecção e ir para o externo, ir para fora, ir para o exterior, me socializar, trocar com o outro, porque é no outro, o outro tem a propriedade de ser espelho daquilo que em mim eu preciso trabalhar. Se formos simplificar, eu diria isso, né? Eu projeto no outro aquilo que é meu, aquilo que me tomba, que me toca, que me incomoda, que eu atribuo ao outro, pode pegar de volta, porque é exatamente a função espelho no outro que ele está exercendo sem saber e que está refletindo aquilo que é meu, mas que eu estou atribuindo a ele, né? E Emmanuel continua, atingida a culminância evolutiva, todas as expressões afetivas se irmanam na conquista do amor divino. Então, olha, a simpatia está isso. É o primeiro passo, né, para um amor total, para um amor ágape, para um amor pleno, que é efeito da vivência, do caminhar do espírito. Não se dá saltos, nem encarnados e nem desencarnados. É muito natural. Começa com uma admiração, que a admiração começa com a observação. Vem a admiração, vem a simpatia. Essa simpatia une. Essa simpatia alimenta a vontade de um trabalho conjunto. E essa vivência, essa simpatia, ela vai produzir vínculos de ligação. É por isso que eu passo a procurar pelo outro. É por isso que eu passo a propor o outro um trabalho junto. É por isso que eu recebo do outro um convite para trabalhar junto. E esse vínculo de ligação vai se fortalecendo e os espíritos vão evoluindo até culminar, né, evolutivamente, nas expressões afetivas que se irmanam na conquista do amor divino. É, digamos assim, a plenitude. O amor das almas gêmeas, em suma, é aquele que o espírito um dia sentirá pela humanidade inteira. Então, veja, não é somente por aquela alma que é minha gêmea, não. Essa simpatia que se estabelece entre espíritos afins, ela vai se desenvolvendo. E vai desenvolvendo em mim e no outro espírito o sentimento de amor. Evolutivamente, nós saímos de uma fase instintual, instinto, passamos pela fase de sentimento para chegarmos numa fase de amor. A sequência evolutiva é essa, nós já passamos, né? Mas ainda temos muito de primarismos, de instintual, né? Nós ainda temos um cérebro reptiliano, né? Nós ainda temos um conteúdo sombrio imenso a ser trabalhado. Então, nós ainda podemos nos considerar nessa fase. Lógico que experimentando esse sentimento, né? E desenvolvendo a capacidade de amar. Não são pontos cirurgicamente separados, fase instintual, fase sentimento e fase de amor. Não, né? Isso está imerso, a gente separa assim para a gente conversar um pouquinho aqui, mas é do espírito isso, né? Então, assim, as relações espirituais, elas se estabelecem simplesmente e produzem esses vínculos, né? Todos os espíritos são reciprocamente unidos, né? As relações, a gente precisa frisar, são dinâmicas, né? Elas não são estáticas. Então, as antipatias, elas podem sim se tornar simpatias. Não invalida isso, porque como a antipatia é própria da fase primária, né, primitiva, quanto mais evoluídos, nós vamos simplesmente percebemos que eram fúteis aquelas razões que pensávamos ter para detestar o outro, para ver o lado negativo do outro. A gente vai evoluindo, a gente vai percebendo que isso é menor e cada vez menor, e chega num ponto que a gente diz, meu Deus, como eu fui capaz de
de valorizar tanto, de sofrer tanto, ou de fazer alguém sofrer tanto por uma questão que, nossa, né? Esse ponto que eu estou trazendo aqui mostra também que, do mesmo jeito que no plano espiritual os espíritos são simpáticos, eles são seletivos. Eles são seletivos. Na medida em que eles vão evoluindo, eles vão se simpatizando com aqueles da mesma esfera. E é lógico que eles já perdem e têm um contato desestimulado com aqueles que ficaram para trás. Nossa, entre os espíritos, eles são abandonados, aqueles que são inferiores. Não se trata de abandono, se trata de caminho. Do mesmo jeito que a vida. Nós crescemos, nós alimentamos o nosso intelecto, nós descobrimos novas respostas para as nossas questões, nós vamos amadurecendo, os nossos valores vão se modificando, vão se diferenciando. Aqueles que continuam nos valores fúteis, não tem jeito. Quando vai se evoluindo, se transformando, o diálogo fica difícil. Os valores são diferentes, os princípios são diferentes. Então, esse distanciamento pode acontecer até na mesma família, né? Onde sujeitos da mesma família alcançam graus evolutivos diferentes e simplesmente a comunicação fica prejudicada, digamos que desestimulante, né? Então, mas é vaidade, porque estuda, porque conseguiu, porque não tem, porque não. É um processo muito natural, né? Então, nós conversamos, dialogamos, nos simpatizamos com aqueles com os quais nos identificamos. Se nós temos um propósito, seguimos esse propósito nos leva a patamares cada vez mais elevados, nós saímos de valores meramente materiais e já não valoramos muito a matéria, os bens, o ter, e trabalhamos o ser. Nós vamos caminhando e percebendo que a matéria é efêmera, passageira, e eu vou buscando e trabalhando valores morais, valores espirituais, abandonando as roupas de grife, os carros de marca, né? Aqueles que ainda ficam nas roupas de grife, nos carros de marca, não tem mais diálogo, esse diálogo não é facilitado. Mas não é por orgulho nem por vaidade desse, pelo contrário, ele cresceu, ele está trabalhando a dimensão espiritual. Aqui está trabalhando a dimensão pessoal, se deixando ainda aprender pelo ego. É natural, não tem certo nem errado. E nós não podemos, mesmo que aqui, olhar para esses com um julgamento um julgamento pejorativo. Não. Jesus dizia, né? Há pessoas com olhos de ver e ouvidos de ouvir. Cada um no seu tempo. Por quê? Porque nós somos espíritos diferentes, singulares, e trazemos duas coisas: idiosincrasia e idioritmia. Nós temos valores diferentes e nós temos ritmos diferentes. Nós evoluímos, cada um no seu ritmo. Não adianta chegar aqui e puxar o outro. O outro não vem, ele não virá, porque ele não enxerga valor aqui. Ele aqui não tem nenhuma razão, nenhum motivo pelo qual venha atender um chamado de quem está aqui, não. É a vida, é a vivência, são as situações, os fenômenos, as circunstâncias que serão contactadas por esse que vai fazendo ele crescer como esse daqui também cresceu, né? Não tem crescimento teórico, não tem crescimento imperativo. Venha, você precisa crescer, você precisa sair do fútil, você precisa sair de onde você está. Não, não precisa. Pelo contrário, se não for espontâneo, se não for da vontade, se ele não tiver uma crise de angústia, uma crise existencial, que faça ele ver, poxa, não tem o menor sentido continuar aqui, não adianta puxar. Então, a simpatia entre os espíritos estão nos iguais, naqueles que têm valores semelhantes, naqueles que estão em grau evolutivo igualmente semelhantes, né? Então, assim, eu espero que tenha ficado alguma sementinha, que a gente tenha se feito ou conseguido se fazer
nos fazer entender, e que aquilo que versou por aqui não é nenhuma verdade, mas as nossas melhores hipóteses para os estudos que fazemos, né? E que Jesus se incumba de irrigar no coração de cada um essa semente, que ela venha frutificar e dar bons frutos. Com Deus.